Oi gente, aqui é Mariana e hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo um pouco diferente. O vídeo vai ser mais curto porque a minha intenção não é dar spoiler. Eu quero falar com vocês sobre a trilogia da Terra Partida. São esses 3 livros aqui, da N.K. Jemisin. E é uma trilogia que ganhou muitos prêmios nos Estados Unidos, é uma trilogia de fantasia barra ficção científica. E depois de ler a série inteira, eu meio que fiquei esperando pra falar sobre eles. Depois de ler a série inteira, eu vim aqui dizer se vale a pena ou não ler a trilogia. A trilogia da Terra Partida é composta por esses 3 livros. O primeiro é A Quinta Estação, o segundo é O Portão do Obelisco e o terceiro é O Céu de Pedra. Os 3 já estão lançados em português no Brasil, a trilogia está completinha, são da Morro Branco e a tradução é excelente. Os livros estão com a diagramação perfeita, assim, esteticamente e na questão de tradução, excelentes. Então, vamos falar um pouquinho sobre a história dos livros. Em A Quinta Estação, que é o primeiro livro, a gente segue 3 personagens diferentes. São 3 mulheres. Uma é uma criança, a outra é uma adulta, e tipo, mais velha, que tem 2 filhos. E a terceira tá meio que no meio termo, assim, saindo da adolescência e no começo da vida adulta dela. E a gente é jogado por N.K. Jemisin num mundo distópico. É como se a gente estivesse vendo o futuro da Terra daqui a muitos e muitos e muitos séculos. Aconteceram várias catástrofes, aconteceram como se fossem fases geológicas mesmo, assim, de dificuldade extrema, de escassez de recursos e tal. E aí a gente é jogado nesse ponto da história sem grandes informações, mas a gente sabe que o mundo não é o nosso mundo de agora, né? Que a situação em que as pessoas estão vivendo foi alterada por uma série de necessidades diferentes. Ao longo da história, a gente é apresentado como se fossem uns saberes, umas regras de sabedoria, assim, de como viver nas estações. As estações são como se fossem esses períodos de tipo desastre, em que acontece, por exemplo, uma falha geográfica em algum lugar, provoca uma erupção e aí, sei lá, todo mundo morre asfixiado na região e essa poeira se espalha para outros lugares. É como se cada uma dessas estações, desses desastres, acarretasse uma forma diferente de escassez nas comunidades. E aí as pessoas se agrupam nessas comuns, que eles chamam, que são essas comunidades dentro de muros mesmo, em que cada pessoa tem uma função diferente e, em grande parte, a função dessa comum como um todo é proteger as pessoas que moram lá. A parte principal da história é saber como essa população lida como se fosse uma espécie de magia. O sistema de magia nesse livro é chamado orogenia. E, basicamente, as pessoas que têm essa habilidade conseguem tirar energia do solo, das falhas geográficas e tal, e transformar essa energia em como se fosse coisas produtivas, assim. Elas buscam essa energia do solo e transformam em outro tipo de energia. Por exemplo, elas conseguem conter terremotos. Elas conseguem usar essa energia para matar. Elas conseguem usar essa energia para meio que destruir tudo que está ao redor delas. Então, isso pode ser usado de forma tanto positiva quanto negativa. Como qualquer magia em qualquer sistema, né, de fantasia. Mas o que é mais interessante é que N.K. Jemisin meio que transforma essa orogenia em uma grande metáfora, um grande paralelo, assim, um grande símbolo para falar de racismo. E aí você vê que essas pessoas que estão sendo isoladas, as pessoas que têm a orogenia, que estão sendo meio que vistas de forma negativa pela sociedade, você vê paralelos com racismo, com escravidão, com exploração dos talentos dessas pessoas, com o não reconhecimento. E assim, ela consegue fazer de um jeito que, apesar de ser claro que é um paralelo com o racismo e com a escravidão, você também não fica entediado, assim, tipo, não é gritante o suficiente para você estar o tempo todo pensando nisso, sabe? Ela consegue transmitir a mensagem dela sem que isso seja óbvio demais, eu diria. Eu não sei explicar, mas é a melhor medida que eu já vi de uma metáfora em fantasia.
Geralmente, fantasia e ficção científica usam metáforas, mas elas são muito na sua cara, assim, você fica o tempo todo preso àquilo fica o tempo todo gritando pra você, oi, eu sou uma metáfora. E aqui não, ela consegue tanto entreter, tanto contar a história dela e fazer com que você se ligue aos personagens, que você queira saber mais sobre eles, que você fique preso na narrativa deles e torça por eles. Como ela consegue transmitir essa mensagem realmente do quanto dói ser separado da sociedade, ser visto como inferior, ser subjugado, explorado e tudo mais. Então a gente acompanha a criancinha, a menina, que é orogene e está descobrindo como lidar com essas coisas. Ela é meio que rejeitada pela própria família e ela é acolhida por um cara chamado Guardião, que é toda uma outra parte da história, mas é uma criança basicamente lidando com a situação. A mulher mais velha, ela mora numa comú e aí ela chega em casa um dia e aconteceu uma tragédia e isso força ela a se mover no mundo durante uma estação. E a menina, a mulher que é tipo, entre as duas, né, que é uma jovem adulta, ela está trabalhando estudando num lugar chamado Fulcro, que é como se fosse um centro de treinamento para os orogenes, mas ao mesmo tempo é como se fosse uma escola como toda escola, para tolher as individualidades deles e para meio que limitar a forma com que eles usam a orogenia, quase como se eles fizessem um controle para que ninguém saísse dos limites. E aí, essas três histórias, que a princípio parecem muito separadas e muito divergentes, vão eventualmente dando cada vez mais informações sobre esse mundo, para a gente poder juntar tudo e entender o que exatamente está acontecendo nesse lugar. Eu não quero dar mais informações do que isso, porque eu acho que quanto menos você souber, melhor. Essa é a intenção da autora. Ela joga você no mundo, e esse também é um dos maiores problemas do livro, é por isso que eu não indico ele a todo mundo, mas ela meio que joga você nesse mundo e te vira, entendeu? Ela vai te dar informações de formas bem esparsas e meio que às vezes até misteriosas, assim, você não sabe exatamente o que é aquilo que você tá lendo. E às vezes, e ela não chega e faz, tipo Harry Potter, sabe? Ah, esse é o Harry, esse é Hagrid veio chamar Harry é um bruxo, a família dele não é bruxa, sabe? Ela não sai contando uma historinha linearmente, ela vai para o futuro, passado, fala na primeira pessoa, na terceira pessoa, é bem inovador e bem louco. É por isso que eu pensei em falar sobre a trilogia como um todo, porque eu acho que o fato de o livro ter sido vencedor do Nebula e do Hugo, que são 2 prêmios grandes de fantasia e ficção científica nos Estados Unidos, pode atrair muitas pessoas e às vezes não é a vibe delas, sabe? Eu conheço muita gente que gosta de fantasia, mas para quem eu não indicaria esse livro, porque eu acho que ele realmente não é para todo mundo. E talvez pessoas que nem gostem de fantasia gostassem desse livro, exatamente pelos paralelos com racismo, né? E também por ser uma história muito humana, uma história triste, sofrida, é uma leitura pesada, você sofre com os personagens, coisas horríveis acontecem o tempo todo, mas apesar do sofrimento, é uma história que te dá algo de volta, sabe? Que é gratificante, cuja leitura é gratificante. Apesar de o escopo da história aumentar cada vez mais, à medida que você vai lendo, você vai percebendo que o problema é muito maior do que ele inicialmente parecia. N.K. Jemisin consegue, ao longo dos 3 livros, fechar tudo direitinho, o que é uma coisa realmente impressionante. Ao final do 2º livro, eu estava me perguntando como ela ia fazer isso, mas ela realmente consegue. Ela, sabe, fecha todos os pontos, coloca o ponto no i e realmente encerra a série de forma satisfatória. Em compensação, eu acho que para muita gente talvez não seja interessante a leitura desse livro, porque tem gente que se frustra com a falta de informação ou com essa confusão que ela gera. Em certas partes do livro, você tem que simplesmente aceitar que você não sabe o que está acontecendo, você não sabe quem está falando, sabe? Principalmente tem uns trechos no meio dos capítulos em que você vê uma pessoa falando na primeira pessoa,
com você leitor, e como se você fosse alguém do livro, e você não sabe quem tá falando, com quem essa pessoa tá falando, do que essa pessoa tá falando, e eventualmente tudo vai fazer sentido, obviamente, né? Ela vai dar informações o suficiente para que você entenda o que está acontecendo, só que é bem frustrante durante um tempo. E aí, apesar de ser uma série linda, sofrida, emotiva assim, o sistema de fantasia, de magia, assim, é um dos mais bonitos que eu já vi. É bem como se fosse com um pezinho na física, sabe? E a forma com que ela pensou esse futuro distópico em que as pessoas estão nessa situação de escassez e tal, ela é extremamente criativa em imaginar as privações que aconteceriam em decorrência desses eventos naturais e como as pessoas se comportariam em decorrência dessas privações. Apesar de tudo isso, eu indico, sim, a trilogia da Terra Partida, mas eu não indico para todo mundo. Então, se você gosta de fantasia, se você gosta de ficção científica e você já tem algum contato com esses livros, sim, indico demais. Se você não se importa em não saber tudo, se você não liga pra não acompanhar 100% da história, pra ficar meio confuso, você vai ficar meio confuso de vez em quando e tal, então 100% pra você. Mas eu conheço muita gente que gosta de fantasia. Por exemplo, minha mãe, que gosta de fantasia. E pra quem eu não posso indicar esse livro, porque eu sei que, tipo, quando ela chegar num ponto desse, em que a história meio que trava e você fica meio frustrado sem saber o que exatamente está acontecendo, muita gente vai largar o livro. E aí, é por isso que eu não posso indicar com tanta facilidade quanto eu indico, por exemplo, Um Tom Mais Escuro de Magia, que é uma história linear, é uma história toda explicadinha, bonitinha e tal, em que vem tudo mastigadinho pra você. E em A Quinta Estação você vai ter que meio que trabalhar e você só vai ter essa sensação de tipo, estou saciado, eu recebi a história inteira ao final da trilogia, o que é um problema. Então, assim, a não ser que você tenha esse nível de meio que comprometimento com a série, de ler os 3 livros e de preferência de ler os 3 livros com uma certa continuidade, sabe? Sem interromper tanto para que você não se esqueça de alguns detalhes. Aí esse livro, essa trilogia realmente não é pra você. Não é o fato de ela ser premiada e de ela ser realmente muito boa. Eu dei 5 estrelas pros 3 livros. Eu achei os 3 excelentes, excepcionais. Mas não é o fato de ela ser premiada que faz ela ser pra todo mundo. E aí fica aí a critério de cada um saber se esses pequenos detalhes são suficientes para afastar você da história ou não. Mas se você está disposto a superar esses pequenos detalhes, é uma série que 100% recompensa o seu esforço e que conta uma história não só belíssima, mas extremamente envolvente. Então é isso, gente. Eu queria falar sobre essa trilogia hoje e tá aí. Eu espero que alguém decida ler a trilogia da Terra Partida depois de ter visto esse vídeo, porque são realmente livros maravilhosos. Ou que alguém deixe de ler e eu tenha poupado um pouquinho o tempo de leitura de uma pessoa para ler algo que seja mais a cara dela. Mas enfim, então aí umas ideias sobre esses livros e eu vejo vocês no próximo.